internauta, é um prazer retornar a esse bate-papo com você, falando de justiça sem fazer processo. Eu gostaria de iniciar essa nossa intervenção hoje com um agradecimento, porque tive a oportunidade de ler uma gentil mensagem de uma internauta de nome Patrícia. Um abraço, Patrícia, gostei de seus comentários, recebi esses comentários como um incentivo e também uma demonstração de que nós estamos de alguma forma alcançando o público. É isto que queremos, bater um papo com vocês. Longe de nós a pretensão de lecionarmos neste programa. O que queremos é bater um papo, conversar sobre as coisas da justiça, sobre as coisas de um processo, sobre as coisas que acontecem no fórum ou no juizado. Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o chamamento à justiça. Os doutrinadores chamam isso de citação. É um ato pelo qual uma pessoa é convocada a se defender, a apresentar suas razões perante o judiciário. Quando acontece alguma coisa, um fato ocorre, aquele que se julga prejudicado apresenta uma queixa ou uma ação. Como eu estou ligado ultimamente aos juizados especiais, o ato primeiro de formulação de um inconformismo com uma determinada situação é chamado de queixa. Alguém apresenta uma queixa no juizado solicitando uma providência. O juiz despacha esta solicitação e manda expedir para aquela pessoa contra a qual foi apresentada a queixa um ato, um documento, digamos assim, que é chamado de citação. Lá no juizado, isto ocorre via correio, na justiça comum, via oficial de justiça. A pessoa que recebe esse chamamento é chamado o querelado, a pessoa contra quem uma queixa foi apresentada. Esta pessoa tem duas alternativas: apresentar-se, defender-se ou permanecer na inércia. Quando isto ocorre, nós chamamos, os doutrinadores, digo melhor, chamam esta circunstância de ocorrência de revelia. Muitas vezes você ouve, caro internauta, esta palavra revelia, e aqui eu estou tentando colocar para vocês o significado desta circunstância. Revel é aquele cidadão ou cidadã que não se dá ao trabalho de apresentar-se no judiciário para formular a sua defesa, ou pelo menos, como acontece nos juizados especiais, um bate-papo na fase que nós chamamos fase inicial, com o objetivo de levar as partes ao entendimento. No juizado especial, a coisa ocorre assim: é apresentada a queixa, é chamada a pessoa contra a qual foi apresentada a queixa. Esta pessoa muitas vezes está lá escrito no papel como ré. Interessante. Há pessoas por aí afora que reagem a essa denominação de réu. Réu não se pode entender como aquele que seja o culpado, o responsável pelo fato. É uma denominação de origem latina que significa aquele contra quem foi apresentada a denominação. Tem nada a ver com pejorativo. Não há de se preocupar que por estar numa relação na posição de réu, não significa que ele seja o ruim da relação. Eu tive um fato interessante no interior, quando chamei uma pessoa ao gabinete. Quando ele leu o documento e disse: réu, doutor juiz, eu nunca fui réu na minha vida, não aceito essa condição de réu. Olha, isso porque foi divulgado por aí afora que réu é o lado ruim. Nem sempre. Réu é aquela pessoa que sofre a demanda, que é chamado para responder aos termos de uma queixa. Toda vez, meu caro internauta, que você receber um chamado do judiciário, entenda não como uma acusação,
não é uma acusação em princípio, é a oportunidade que a lei lhe garante de apresentar sua defesa. Compareça, apresente sua defesa, exponha as suas razões. Quando isso não ocorre, quando o indivíduo não aproveita aquela oportunidade para se defender, ele é considerado revel, perde a oportunidade de se defender e fica numa situação tal qual uma pessoa que confessa a prática de um ato. Então, não perca a oportunidade. Sempre que for chamado, compareça, exponha suas razões, diga os seus motivos, apresente suas defesas e evite essa situação de revelia, porque a lei entende que aquele que não se defende, aplica-se a frase que o povo gosta muito de usar: quem cala, consente. Se não se defendeu, admitiu a situação de prática do que é acusado, confessou, admitiu, aceitou a acusação. Então, esta situação de revel não é interessante. Compareça e se defenda. Há um prazo que a lei estabelece para essa defesa e, a partir daí, apresentada a defesa, prospera o que a Constituição brasileira garante: o contraditório. Toda vez que alguém apresenta uma queixa, uma demanda contra alguém, aquela pessoa que sofreu a demanda, aquela pessoa que foi chamada, tem o direito de apresentar as suas razões para que o julgador faça o cotejo e tire desse cotejo as suas conclusões na conformidade dos princípios jurídicos, da legislação e da própria consciência do julgador, utilizando para o julgamento o bom senso e seus conhecimentos. Meu caro internauta, não deixe passar sem resposta toda vez que você for convocado, toda vez que você for chamado. Saia da inércia, se defenda. No regime democrático, essa defesa é fundamental. Todos nós temos o direito de nos defendermos, e é até motivo de anulação do processo quando ele prospera sem permitir ao acionado a sua defesa. Ao caro internauta que me apresentou uma pergunta, eu devo agora, nesta oportunidade, dizer-lhe que não é possível responder diante de um caso concreto. A lei nos proíbe de opinar sobre um caso concreto. Nós só podemos esclarecer sobre os problemas em tese, não caso concreto. Então, meu caro, você que já reclamou, já recebi a mensagem dizendo que eu não teria respondido, estou neste momento lhe esclarecendo. Não fiz, meu caro amigo, porque não posso fazê-lo porque se trata de um caso concreto. O meu desejo é estar aqui trocando ideias com vocês sobre casos em tese. E casos em tese vamos discutir sempre que tivermos a oportunidade de trocarmos algumas palavras. Na próxima intervenção, no próximo programa, estaremos aqui novamente falando de justiça. Não esqueçam, falando de justiça sem fazer processo. Até a próxima.